Bom, para além disso, a gente está atrás de uma história aqui, de uma barragem que pode se romper. Em Minas também. Há uma informação de um alerta máximo de risco de rompimento da barragem Usina Carioca. Em Pará de Minas. O alerta foi dado ontem pelo prefeito da cidade de Pará de Minas, que fica a 90 quilômetros, mais ou menos, de BH. 90 quilômetros, Pará de Minas. O prefeito Elias Diniz deu uma alerta nas redes sociais dele para pedir que os moradores de Pará de Minas, que estão ali próximos dessa barragem da usina Carioca, para que eles saíssem de casas, das casas deles. Inclusive, a prefeitura promoveu a retirada desses moradores, levar para abrigos e tal, e não só em Pará de Minas. Outras 6 cidades próximas também estão sob alerta. A gente não teve novidade na noite desse domingo, então aparentemente não houve, graças a Deus, felizmente não houve rompimento dessa barragem na usina Carioca, mas com as chuvas fortes que estão prometidas ainda, é possível que a gente tenha também essa dificuldade a mais. Vamos torcer. Pelo menos nesse caso, parece que houve uma medida de cautela preventiva. Esse alerta máximo dado pelo prefeito Elias Diniz. A gente vai tentar falar com ele, o prefeito de Pará de Minas, também sofrendo com a chuvarada ali na região de Minas Gerais. 10h24, vamos para o Rio de Janeiro? O Marcos Sadoc está com a gente. E aí, Sadoc, bom dia para você. Não nos falamos. Então, feliz ano novo para você, viu, Sadoc? Oi, Agostinho, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirante. Pois é, a gente está se falando desse ano, então feliz ano novo para todo mundo. Depois da volta do ano novo, fiquei um tempo de tarde, estou voltando para amanhã hoje, Agostinho, já com o Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, né? E aí, você ficou fora, mas não mudou muita coisa, né, Sadoc? Pois é, Agostinho, inclusive a gente tem informação de momento, a gente vai falar de chuva também, mas tem uma informação de momento, a produção já está aí com o vídeo, olha a imagem, Agostinho, que acabou de acontecer aqui no Rio de Janeiro. A gente está falando da linha vermelha, via expressa, importantíssima da cidade, uma van se envolveu no acidente, despencou de um viaduto, são 13 feridos, informação que acaba de chegar ao Grupo Bandeirante de Comunicação, os ouvintes da Rádio Band News FM do Rio de Janeiro também abastecendo a gente de informações, eu estou a caminho de lá, então 13 feridos nesse momento, quem pode acompanhar as imagens da live, provavelmente a gente vai conseguir rodar aí daqui a pouco. Tá rodando, tá no ar já, Sadoc. Então essa é a informação de momento, então, essa van que caiu aí de ponta cabeça, viaduto, acidente gravíssimo agora aqui no Rio de Janeiro, Agostinho. Agora, eu tô tentando entender, a imagem mostra essa van que despencou da altura aí do viaduto, tem um vão ali, mas não sei se, deixa eu ver se eu entendo o que aconteceu ali. É um viaduto, aí tem uma alça que sai para a direita ali. Eu acho que talvez a mureta de proteção ali não foi capaz de segurar. Parece que a mureta baixa, inclusive. Não sei se a imagem não deixa muito clara. Mas é estranho, né, Sadoc? Você conhece esse viaduto aí, lógico, né? Pois é, Agostinho. Eu não sei exatamente qual é o ponto que eles estão. É porque a informação chegou exatamente quando a gente tinha conversado um outro assunto. E aí é assim, a informação chegou, a gente já entra no ar. Então, exatamente o ponto, eu sei que é o quilômetro 14. E é um viaduto em que há uma altura considerável. Não é fácil, assim, você se envolver no acidente e ter uma queda dessa. Então, é preciso entender exatamente qual foi a dinâmica desse fato. E ali também é uma área de mata no entorno, a linha vermelha é muito grande. Há também já imagens aí, mais imagens que eu mandei para a nossa produção aí, que vão chegar já, Agostinho. Mas então, a gente está monitorando 4 pessoas em estado mais grave foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, também uma informação que chega agora enquanto a gente conversa, 13 feridos, 4 já resgatados para o hospital. E, claro, em torno do local ali também com um congestionamento grande por conta desse acidente que aconteceu há poucos minutos na linha vermelha. Tá certo. O Marcos Sadoc passando a informação assim que ela chega para ele, tá certíssimo. Olha, pela imagem, lógico, agora sim, uma imagem mais próxima dessa van, ela caiu com as 4 rodas para cima. Né? Então a pancada realmente não foi uma coisa leve, é alto o viaduto.
E vamos torcer para que as pessoas consigam sair com o mínimo de ferimento possível. Agora é estranho imaginar como é que essa van despencou lá de cima, né? Você estava em alta velocidade, a imagem não mostra chuva nem nada, né? Porque com chuva talvez a instabilidade do veículo fosse maior e tal, não dá para entender. Isso vai ser explicado ao longo do dia, mas a informação é essa e o Sadoc vai, assim que tiver novidades, vai trazer aqui pra gente, tá bom, Sadoc? Combinado. Valeu. Marco Sadoc falando ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes, direto do Rio de Janeiro. Segunda-feira começou, hein? Já começamos com essa informação dessa van que despencou de um viaduto no Rio de Janeiro. A imagem é preocupante, é bem preocupante, aconteceu agora há pouquinho mesmo. E o Sadoc vai levantar detalhes e a gente, assim que tiver novidades, vai trazer aqui para vocês. Tá certo? Só mais um alerta. A gente tinha falado muito nesse final de semana sobre problemas com Covid e com a gripe, a influenza, que estava atingindo muita gente em alguns setores até de forma preocupante, porque muita gente foi afastada do serviço e alguns setores importantes estavam com dificuldade para manter a sua atividade. A gente falou aqui, nós conversamos inclusive com o secretário da Saúde, Edson Aparecido, que falou da necessidade, do pedido feito pela Secretaria Municipal de Saúde para o Ministério da Saúde, para que o prazo de afastamento das pessoas com Covid fosse diminuído, né? O prazo de afastamento hoje, para quem tem Covid, é de 10 dias. Pessoas assintomáticas, né? Pessoas sem sintomas. Só que com esse afastamento todo, muita gente contaminada, a Omicron é muito contagiosa, foi muita gente afastada. Na área da saúde, muita gente, enfermeiro e médico, e a gente já alertava para o problema que ia acontecer no transporte aéreo. E não deu outra. Hoje a Latam, ela cancelou vários voos, e a perspectiva é de novos voos sendo cancelados ao longo do dia. Isso na Latam em particular, mas a Azul também já tinha alertado para um número enorme de funcionários afastados, e a gente vai falar muito sobre isso já ao longo do Manhã Bandeirantes. 10h29, vamos para Minas Gerais, vamos para Pará de Minas, cidade que fica a mais ou menos 90 quilômetros de Belo Horizonte. Está com a gente o prefeito de Pará de Minas, o prefeito Elias Diniz, a quem eu cumprimento e agradeço pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Prefeito, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Agostinho. A gente sabe que esse momento é um momento delicado, mas vocês que fazem parte da imprensa é de suma importância para levar informação fidedigna à nossa população. É isso mesmo. Eu estava dizendo aqui, prefeito, que a gente tem visto muita coisa acontecer, né? Nesse começo de ano, no final do ano passado, em particular na Bahia, mas Minas também muito atingida. E aí esse final de semana, aquela tragédia no Lago de Furnas. Sim. E agora aí na sua região, prefeito, esse risco de rompimento da barragem Usina Carioca, tanto que o senhor fez um alerta, foi ontem o alerta que o senhor colocou nas redes sociais. Queria que o senhor falasse o que está acontecendo e quais são os riscos que essa região enfrenta. Por favor, prefeito. Sim, na realidade nós temos essa represa aqui do Carioca que está a 24 quilômetros, não entra no perímetro urbano, entra no distrito, mas envolve toda a questão rural e até mesmo algum povoado nosso na parte de baixo. E, ao mesmo tempo, o rio que contribui junto a essa barragem vai junto a Onça de Tangui, que é uma outra cidade, e até mesmo Conceição do Pará. Infelizmente, nós tivemos uma média pluviométrica que foi o dobro previsto. De 70 milímetros, nós tivemos 140 milímetros. Com isso, nós temos a contribuição de mais duas barragens superior a essa barragem de Carioca, que está na cidade de Itaúna, que é a Benfica e a Usina dos Britos. Essas duas barragens também elevaram seus níveis e isso trouxe um volume de água para Carioca. Nossa barragem transbordou, volume muito acima daquilo que nós tínhamos como expectativa, jamais visto aqui na própria usina, e colocou em risco a sua estrutura. Inclusive,
colocando o desbarrancamento na sua lateral e a fratura na parte que o duto que leva a água até o gerador. Com isso, a parte visual nós não temos condições de ver. A equipe da empresa santanense está dando toda a assistência, suporte com a equipe de engenharia para a gente analisar junto ao Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar e a nossa Defesa Civil com os nossos engenheiros para verificar se ela tem capacidade de aguentar essa carga mecânica, né? Porque se torna uma carga mecânica que está junto ali à barragem. E nós temos ainda um outro complicador, que a barragem literalmente está cheia de plantas aquáticas. Então o peso ainda na barragem se torna maior. O processo na parte de baixo, ela não assoreou, ela lavou, né? Ela desbarrancou expressivamente e com isso aumentou o volume do rio significativamente, inundando pontes que estão ali nos trechos que compreende o Rio São João e até mesmo Paciência. Tivemos que retirar mais de 30 pessoas já no perímetro de Pará de Minas e 100 pessoas no perímetro ali de Conceição do Pará e Onça do Pirangui. Além disso, várias fazendas foram inundadas. Além das fazendas inundadas, nós temos as granjas, algumas granjas de suínos com perdas de praticamente 80% do seu plantel. Tudo isso são situações delicadas porque está dentro de uma mancha de risco caso haja a ruptura em definitivo da barragem. Mas nós precisamos de continuar com esse alerta, pois nós não temos ainda uma visualização do sistema da barragem como um todo. Então, todo esse pessoal nós já retiramos, né? E agora os granjeiros também estão retirando os seus animais para minimizar os problemas que nós estamos enfrentando aqui com excesso de água, não só em Pará de Minas, mas Minas Gerais está sendo castigado. Nós estamos conversando com o prefeito Elias Diniz, prefeito da cidade de Pará de Minas, que fica a 90 quilômetros de BH, e eu convido você, ouvinte do Manhã Bandeirantes, a entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nós estamos com imagens, viu, prefeito, disso que o senhor estava descrevendo aí. O volume de água, eu não conheço a região, né? Não conheço a região, mas dá para notar que é enorme, a força da água é muito grande, né? A força da água é muito grande mesmo. O senhor falou que a barragem já transbordou, é a imagem que nós estamos vendo aí, a correnteza é muito forte, né? Então você imagina só o que ela transbordou, imagino que só esse transbordamento, sem o rompimento da barragem, e tomara que não rompa, mas só esse transbordamento, esse volume de água a mais, com a força que ela vem, eu imagino o estrago que ela faz pela frente, né, prefeito? Sim. Esse é o problema maior. As famílias que nós temos que priorizar são as famílias que estão nesse caminho, né, da água, os lugares que já foram alagados e qual que é a mancha. A empresa forneceu o plano de segurança, caso haja o rompimento dessa barragem, o que afeta e quantas famílias que estavam no mapa, pois isso é uma obrigação de todas as barragens, seja de rejeito, usinas hidroelétricas, tudo isso tem que estar mapeado. Esse mapeamento já foi fornecido pela empresa e está sendo analisado pelo Corpo de Bombeiro para a gente continuar as tratativas de segurança. O alerta ainda continua, pois ainda temos um volume muito expressivo de água e alguns locais nós não temos acesso, pois as pontes estão inundadas, não temos passagem. E como choveu demais nesses locais, o problema maior que está acontecendo é que o solo está encharcado, saturou. Com isso, parte da pista nós perdemos, precisa de arrumar, e até mesmo a entrada e a saída de veículos ou até mesmo de caminhões no perímetro rural está comprometido. Então, toda a atenção, não só na questão do alerta que nós demos quanto à barragem, mas o alerta também vale para as pessoas que circulam nesse perímetro rural. Isso aí está sendo trabalhado com uma ação integrada e articulada, com todos,
Agora, um outro procedimento que precisa de ser discutido vai envolver daqui a pouco saúde. O nosso lençol freático, o nível estático dele, ele simplesmente vem na borda. Então, há possibilidade de contaminação. Com isso, nossas equipes de saúde e vigilância sanitária já estão analisando a questão do controle de água, a qualidade de água, para que as pessoas não absorvam, não ingiram essa água contaminada. E automaticamente nós vamos fazer esse trabalho preventivo, pois senão daqui a pouco nós temos outros problemas que envolvem a questão de saúde nas nossas unidades de saúde. Então, esses pontos e essas tratativas estão sendo todos trabalhados. E agora, pela manhã, conforme eu já disse, nós retiramos, mas nós temos 2 famílias ainda ilhadas. Pela parte da manhã, vamos fazer um sobrevoo com a Polícia Militar ou com a unidade da Polícia Civil e nós vamos fazer um mapa de tudo que está acontecendo. E essas famílias vamos resgatar, caso não tenha sido resgatado pelo Corpo de Bombeiro agora na parte da manhã. Nós estamos conversando com o prefeito Elias Diniz, prefeito da cidade de Pará de Minas, a 90 quilômetros de BH, que está sofrendo, mais uma região sofrendo demais com essa preocupação que é real, tanto que foi feito um alerta máximo de possibilidade de rompimento de barragem. Os senhores trabalham com que prazo? Eu fico pensando como é que se trabalha com isso, porque a gente fazendo uma comparação com o que aconteceu, prefeito, em Lago de Furnas, ali era uma região frequentada por turistas, muito conhecida, enfim. E lógico, um paredão de rocha como aquele, eu sou leigo, mas imagino que ele não caia da noite para o dia. Ele deve ter dado algum sinal de que alguma coisa não estava muito estável, só que esse sinal não foi entendido, não foi percebido por quem de direito. Eu fico imaginando o senhor como prefeito e outras autoridades, corpo de bombeiros, enfim, como é que trabalham com esse risco de rompimento de barragem? É correr contra o relógio, né, prefeito? Sem dúvida. No passado, em 1987, por coincidência, eu trabalhava na Companhia Santanense. Houve uma inundação da usina, algo muito expressivo, mas não o volume de água que nós temos agora para o momento. O volume agora é muito maior do que aquele momento em 1987. A usina foi toda inundada. Agora, o que nós temos? Uma situação onde ela está vertendo, de forma significativa, e além de tudo nós temos ainda um processo no qual ela está escavando nas laterais. Essa é a nossa preocupação. E o duto principal de alimentação do grupo gerador, ele simplesmente fraturou. É algo jamais visto. Nós temos uma sobrecarga em todo o sistema. Agora, o que precisa de ser analisado e que nós estamos tomando medidas é justamente, vamos pecar pelo excesso, mas não pela omissão. Vidas em primeiro lugar. Esses problemas, a hora que a gente detecta um alto índice pluviométrico, a população tem que confiar nas informações fidedignas dos órgãos oficiais, envolvendo o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, a Polícia Militar, Defesa Civil e a Prefeitura. Porque nós temos também vários órgãos que a gente percebe fake news, pessoas que infelizmente começam a deturpar a informação e com isso o cidadão fica sem referência. Mas para dar segurança para o cidadão, a gente sempre orienta, busque a informação em órgãos oficiais. E a imprensa, por sua vez, sempre busca a informação fidedigna, conforme que vocês estão fazendo, Agostinho, aqui agora, buscando junto à Prefeitura qual é o estado, em que situação que se encontra agora o lago de Carioca. Então, o que nós estamos fazendo é apresentando esse balanço, pois nossa equipe está trabalhando dioturnamente para que a gente possa realmente verificar o estado da barragem e tentar minimizar todos os problemas que essa enchente significativa está ali em toda a parte do lago e comprometendo inclusive a parte inferior, envolvendo não só o perímetro de Pará de Minas, mas Onça do Pitangui, Conceição do Pará e até Pitangui.
Então, prefeito, o senhor tem razão, pecar pelo excesso sempre, né? Fazer o mais para evitar que qualquer surpresa provoque perdas que poderiam ter sido evitadas. Pensando nisso, pensando no quadro mais drástico, de rompimento da barragem, até porque não tem informação de que a chuva deve dar uma trégua por aí, né? A informação que a gente tem é que ainda teremos dias de muita instabilidade. Pensando nessa possibilidade de rompimento da barragem, qual é o plano? Quantas famílias seriam atingidas? Quantas pessoas seriam atingidas, não só na cidade, mas na região? Há local para abrigar toda essa gente? Há um processo de retirada rápida dessas famílias todas? Enfim, como é que vai acontecer? Qual é o passo primeiro que se dá em caso de rompimento da barragem? Agostinho, a primeira coisa que foi feita é justamente um QG. Esse QG tem todas as diretrizes e um plano de ação. Um QG que foi montado em Conceição do Pará, um QG que foi montado no Carioca, porque os dois locais necessitam. Tudo está as famílias em si, nós direcionamos para as famílias, e aquelas que não têm famílias, nós temos o local de acolhimento. No caso de Pará de Minas, no distrito do Carioca. Em Conceição do Pará, lá também tem um poço para acolher as pessoas. E em Onça do Pitangui, outro poço. Em Onça do Pitangui, para o momento, foi que recebeu um número maior de pessoas. Em Pará de Minas, as próprias famílias, né, receberam seus parentes. O que nós estamos trabalhando são ações integradas e articuladas com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro, mesmo com a Polícia Militar e com outros colaboradores, pois no mapa que foi apresentado pela própria empresa, onde é o mapa que nós chamamos de deslocamento da água como um todo, e quais são as famílias, pois isso tem que estar no radar específico envolvendo ali o cadastro junto ao Corpo de Bombeiro. Toda usina hidroelétrica, ou até mesmo usina de rejeito, tem que apresentar um plano de ação se porventura venha acontecer uma situação dessa natureza. Então, o que nós estamos trabalhando são com informações do Corpo de Bombeiro e informações da própria empresa que tem que apresentar este quadro. No segundo momento, nós temos que fazer uma análise junto às fazendas e junto às grandes, porque nós temos empreendimentos e esses empreendimentos estão abaixo da barragem aqui de Carioca. Só para entender, prefeito, esse plano de emergência já está traçado? Vai haver uma reunião agora para se definir melhor isso? Os seus trabalham com que prazos? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi justamente montar o QG. Nesse QG, nós solicitamos em caráter de urgência todos os mapas onde é que pode afetar as áreas que podem ser afetadas com a ruptura da barragem. E ali nós traçamos estratégias. Quais são os grupos, desde a ação social até mesmo o Corpo de Bombeiro, quanto à retirada e quanto ao direcionamento das famílias. E outro grupo simplesmente mapeando junto com os fazendeiros e junto com as empresas a forma de retirar, inclusive, os animais. Infelizmente, parte dessas fazendas perdeu-se quase que 80% na granja de suínos. Agora, o plano de ação ele é traçado nessas ações integradas. O prazo ele se torna indeterminado, pois depende muito da questão climática. Nós estamos fazendo, além do monitoramento da barragem do Carioca, nós ainda temos que fazer o monitoramento da barragem de Benfica, que está em Itaúna, e dos Britos, pois o resultado do índice pluviométrico na cabeceira dessas barragens vai comprometer na vazão, e essa vazão chega aqui. Consequentemente, nós temos que analisar esse todo para ver quais as ações vão sendo tomadas. O que nós temos como expectativa do clima-tempo é, inclusive, que para quarta-feira está previsto mais 100 milímetros. Ou seja, isso é algo muito expressivo. E de acordo com a orientação de qualquer especialista na questão de clima, sabe que acima de 60 milímetros em qualquer cidade é estado de alerta,
pois pode gerar diversas dificuldades para o gestor, seja no perímetro urbano ou até mesmo no perímetro rural. Nós estamos conversando com o prefeito Elias Diniz, prefeito da cidade de Pará de Minas. Muito atingida pelas chuvas, como o estado todo de Minas, mas com esse agravante, que é a barragem da usina Carioca, que está sob risco de rompimento. O alerta máximo continua ainda valendo, o alerta foi dado pela prefeitura nesse final de semana. Só para confirmar, prefeito, quantas famílias já foram retiradas e quantas faltam ainda para serem retiradas nesse primeiro momento, enquanto não há indício, pelo menos por enquanto, de rompimento da barragem? Só levando em conta o estrago provocado nesse momento pelo transbordamento da barragem, quantas famílias já foram retiradas e quantas mais terão que ser realocadas? 130 pessoas foram retiradas e nós temos ainda mais 2 famílias que estão ilhadas. Agora pela manhã, não só o Corpo de Bombeiros, mas até mesmo a Polícia Civil vai disponibilizar um helicóptero, se necessário for, faz, como se diz, o resgate desse pessoal por aeronave. Se não for necessário, por barcos, né? Então isso que está sendo estudado. Mas a parte de baixo, envolvendo a parte do Rio São João, levando em consideração Onça do Pitangui e outros pontos, ainda está em estudo. Mortes em função desse transbordamento, até agora nenhuma. Não, graças a Deus, pois trabalhamos preventivamente, né? Antes que acontecesse, nós já soltamos o alerta geral como precaução e automaticamente colocamos todas as nossas equipes disponíveis, seja ação social, saúde, a nossa equipe de Secretaria de Obras, a Defesa Civil, a própria equipe do Corpo de Bombeiros, equipe da Polícia Militar, equipe da Polícia Civil. Tá certo. Prefeito Elias Diniz, prefeito de Pará de Minas, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Estamos à disposição, qualquer novidade, qualquer informação, enfim, alerta que o senhor considere necessário, pode entrar em contato com a gente aqui, estamos à disposição, estamos torcendo, né, rezando para que a chuva dê uma trégua, se bem que o senhor já falou que quarta-feira é um dia que promete ser de muita preocupação e, enfim, e esse monitoramento na barragem vai acontecer a cada momento, né, para se saber se alguma estrutura nova se rompeu, se algum indício de agravamento da situação. Imagino que essa aferição vai acontecer ao longo desses próximos dias, né, prefeito? Com certeza. Nós temos um monitoramento da vazão das barragens anteriores, de hora em hora, e na barragem aqui, referente ao Carioca, nós temos que ter todo o monitoramento, inclusive visual. Então, nós isolamos parte dos percursos, onde a gente sabe que pode comprometer aqui o local, mas temos que ficar de alerta total. De toda forma, nós agradecemos, Agostinho, a Rádio Band, por estar aqui conosco, compartilhando e levando uma informação fidedigna à população. A população precisa estar atenta e não podemos criar alarmes extraordinários em lugares que não precisam. Exemplo, muitas pessoas achou que a água viria no perímetro urbano de Pará de Minas. Não. A mancha, vamos dizer assim, caso haja uma ruptura da barragem, vai pegar a zona rural. E na zona rural, as famílias que estão naquele perímetro, nós já tiramos e fizemos deslocamento. Nós só orientamos para aqueles que moram posterior a essa mancha de deslocamento, levando em consideração o Rio São João e o Ribeirão Paciência, os que estão margeando precisam de ficar atentos, pois o nível do rio vai subir expressivamente. E alguns pontos de alagamento, principalmente a passagem de pontes, pode também ficar comprometida. Então, escute os nossos alertas e busque a informação fidedigna. Obrigado mais uma vez, viu, Agostinho, por você estar compartilhando e levando a informação para toda a nossa população, toda a nossa Minas Gerais e o Brasil. Nós que agradecemos. Prefeito Elias Diniz, muito obrigado, boa sorte a todos aí e voltaremos a nos falar. Um abraço e uma boa semana para todos. Obrigado. Que Deus nos ilumine, dê discernimento
e diminua o índice de chuva aqui para a nossa região. Um abraço a todos.